Você já se sentiu sozinho? Como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para você? Como se a vida estivesse te punindo por algo que você nem entende? Essa é a história de Marcos, um homem comum, de fé simples e coração sincero. Um homem que perdeu tudo: amigos, família, dignidade. Mas quando ninguém mais acreditava nele, quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que ainda estava ali. Fica comigo até o fim, porque essa história vai tocar a sua alma e pode transformar a sua vida. Marcos era pedreiro. Acordava cedo todos os dias, com o lanche na marmita e um sorriso cansado, mas verdadeiro no rosto. Mesmo com as contas apertadas, com a bota gasta e o sol castigando, ele seguia firme. Tinha uma esposa que amava profundamente, uma filha pequena, cheia de vida, e muitos sonhos guardados no peito. Sonhava em construir sua própria casa, tijolo por tijolo. Queria ver a filha crescer com dignidade, estudar, ser alguém na vida. Nos fins de semana, mesmo exausto, levava a família ao parque. Empurrava o balanço com alegria e fazia piadas para ver a esposa sorrir. Era simples, mas feliz. Até que a vida, como um vendaval, começou a desmontar tudo. Primeiro, veio a demissão. A construtora onde trabalhou por 12 anos fechou as portas de uma hora para outra. Sem aviso, sem explicações. E com mais de 45 anos, sem estudo e sem um currículo atrativo, Marcos virou apenas mais um número na fila do desemprego. Ele bateu em portas, muitas. Andava quilômetros por dia procurando serviço, mas só recebia promessas vazias e olhares de desdém. Com o tempo, o dinheiro começou a sumir. Primeiro cortaram a internet, depois a luz. A geladeira ficou vazia. A filha chorava de fome. A esposa, já cansada de lutar contra a maré, fez as malas e foi embora com a menina. E ali, no meio do silêncio da casa vazia, Marcos se deu conta. Estava completamente sozinho. Ficou alguns dias tentando resistir, vendendo ferramentas, fazendo pequenos reparos para vizinhos. Mas a solidão e o desespero foram maiores. Logo estava nas ruas. Dormia embaixo de uma marquise, com papelões por cobertor e o coração cheio de perguntas sem respostas. Alguns o chamavam de louco. Outros nem o viam mais. Era como se tivesse se tornado invisível para o mundo. Durante o dia, catava latinhas para tentar um prato de comida. À noite, encarava o céu, tentando encontrar explicação. E foi assim, numa noite fria, com os olhos cheios de lágrimas e a alma em pedaços, que Marcos murmurou baixinho: Deus, se o Senhor ainda lembra de mim, me dá um sinal, só um. E Deus ouviu. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia tímido no horizonte, uma senhora idosa passou por ele. Diferente dos outros, ela não desviou o olhar. Ela parou, sorriu e disse, com firmeza: Filho, você tem valor. Deus ainda tem planos para você. Ela o levou até uma igreja simples da comunidade. Lá, Marcos recebeu abrigo, comida, mas acima de tudo foi ouvido. Pela primeira vez em muito tempo, alguém escutou sua história sem julgamentos. Ele começou limpando o pátio da igreja. Depois, consertou um cano com vazamento, reformou uma parede e, aos poucos, foi sendo reconhecido, valorizado, amado. O homem que antes ninguém via, agora era essencial naquele lugar. E em cada gesto de cuidado, em cada tijolo assentado, ele reconstruía não só o templo, mas a própria alma. Mas a transformação não foi da noite para o dia. Nos primeiros meses, mesmo com comida e abrigo, Marcos ainda travava batalhas internas. Tinha vergonha do passado, medo de falhar de novo e dificuldade em aceitar que ainda era digno de amor. Foi num domingo na igreja, quando Marcos escutou sobre a parábola do filho pródigo, que ele caiu em lágrimas no banco de trás da igreja. A mensagem dizia: mesmo quando você se afasta, o Pai corre ao seu encontro quando você decide voltar. Essas palavras quebraram as últimas muralhas do seu coração. Naquela noite, ele orou como nunca antes. Pediu perdão, força e uma nova chance de fazer diferente. E Deus começou a agir de forma ainda mais intensa. Um empresário da região, ao visitar a igreja, viu os reparos feitos por Marcos e se impressionou com o cuidado nos detalhes.
Ele se apresentou, conversou com Marcos e ofereceu uma oportunidade: trabalhar como mestre de obras num projeto social que reformava casas em comunidades carentes. Era mais do que um emprego, era um chamado. Marcos aceitou. E ali, ao lado de outros, homens e mulheres com histórias parecidas com a dele, ele começou a espalhar esperança, onde antes só havia escombros. Em cada obra, ele deixava mais do que cimento e tijolos. Deixava palavras de fé, conselhos de vida e orações silenciosas por cada família. Ele dizia: a gente não está só construindo uma parede, a gente está dizendo para essa família: você importa, Deus não te esqueceu. Um dia, uma jovem mãe que recebia a reforma de sua casa perguntou: seu Marcos, como o senhor consegue ser tão forte depois de tudo o que passou? Ele sorriu, olhou para o céu e respondeu: eu não sou forte, minha filha. É Deus que me sustenta. Eu só caminho. Ele é quem segura minha mão. O projeto cresceu e Marcos passou a dar palestras em escolas, em igrejas, em eventos de recuperação. Levava sua história como testemunho vivo de que Deus transforma qualquer realidade, por mais difícil que pareça. E em uma dessas palestras, sua filha estava na plateia. Agora, com 17 anos, ela se levantou no final e disse em voz alta: esse é o meu pai, o homem mais forte e mais temente a Deus que eu conheço. Marcos chorou, e todos ao redor também. Aquele momento selou uma cura profunda, a reconciliação total. O passado não era mais uma ferida, era um testemunho, e hoje, quando ele passa pelas ruas onde antes dormia com papelão, ele faz uma oração silenciosa: Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. E me dá forças para ser resposta na vida de alguém hoje, porque a verdade é essa: Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em sementes, e com o tempo, elas florescem em testemunhos vivos. Se você chegou até aqui é porque seu coração foi tocado. Talvez essa história não seja só sobre Marcos. Talvez seja também sobre você. Talvez você esteja esperando um sinal. E Deus, através dessa mensagem, está dizendo: eu nunca te abandonei. Ainda estou aqui. Então não desista. Mesmo que pareça o fim, pode ser só o começo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. E nunca se esqueça, Deus ainda escreve lindas histórias com corações quebrados. E a próxima pode ser a sua. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.